Gente, muitos colegas meus, já acompanhei isso acontecendo muitas vezes. Fui gerente de equipe por 7 anos e muitas pessoas sentem uma insegurança tremenda nessa hora. Eu não sei falar de valores, eu não conheço financiamento bancário. Puxa, juros e correção, então nem se fala. Bom, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre esses temas e mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, é muito simples. E precisa ser simples para você passar essa segurança para o seu cliente. Olá pessoal, meu amigo corretor, minha amiga corretora, eu que sou seu colega, meu nome é Leandro Marcelli e hoje a gente inicia uma série de vídeos sobre a nossa profissão, atendimento ao cliente, tanto a parte comercial quanto a parte técnica. E o nosso vídeo inaugural vai ser sobre um tema assim, bastante importante na hora de vender um apartamento, né? Para comprar um apartamento, o que o cliente precisa? Quais são as etapas que ele precisa avançar? Bom, evidentemente ele precisa gostar muito do imóvel, ele precisa gostar muito da região, o preço estar encaixado no orçamento dele, mas tem um quarto elemento aí que depende muito de alguém, de um profissional, de um corretor. Ele precisa, o cliente, sentir segurança no processo. Exatamente, segurança no processo. O corretor ele consegue dar ao cliente com informações técnicas, com informação, com argumento fundamentado em informações. Então, a palavra consultor, ultimamente, ela foi muito, digamos, banalizada, vulgarizada. E você, então, para ser um consultor, você precisa ser especialista em um determinado assunto. E aí você vai poder ajudar alguém naquele assunto. Bom, falando sobre venda de apartamento, o cliente, em outros vídeos nós falaremos como fazer o cliente, como vender um projeto, ressaltar os benefícios, como que é a parte comercial, mas depois que você mostrou tudo para o cliente, acontece uma coisa, você convida ele a se sentar, oferece um café, uma água, e aí tem uma coisa chamada tabela de preços, valores, simulação. Lembre-se, segurança no processo. Se o cliente sentir-se seguro com você e com as informações, e além de ter gostado do imóvel, do bairro, ter encaixado o preço, está dentro das expectativas dele, ele vai comprar com você e você vai fazer sua venda. Mas vamos lá. Financiamento bancário, tabela de preço. Vamos começar com a tabela de preço? Pessoal, é o seguinte, tabela de preço é um trem complicado. Eu lembro quando comecei no ramo e você via um quadradinho lá, vou pedir para o meu editor, coloca aqui, ó como o cara é bom, ó, coloca aqui uma tabela de preços. Eu não sei que lado você vai colocar, aqui, pumba, colocou. Bom, tabela de preços é uma coisa complicada, cheia de número, são várias linhas, várias colunas. Quantos números aquilo? Para que serve isso, meu pai eterno? Pois bem, você precisa entender muito bem sobre isso, saber desconstruir até uma tabela de preço e remontá-la para um cliente, ou seja, fazer uma simulação de pagamento para ele. Eu tenho amigos, já vi isso acontecendo várias vezes, o cliente pede uma tabela de preços, ó, me manda por telefone, me manda por WhatsApp, me manda por e-mail, e a gente vai lá e começa a ditar a tabela de preços, ou manda aquele arquivo pelo WhatsApp, por e-mail. Pessoal, não façam isso. Não! Não! Mandar uma tabela de preços, algo complicado para o seu cliente, por e-mail, pelo WhatsApp, é como se fosse um médico, tira o seu raio-x do seu pulmão, e aí, ao invés de um médico te explicar aquilo, ele faz, olha, meu querido paciente, vou te mandar no WhatsApp o raio-x do seu pulmão, e você olha aí. O que eu vou fazer com o raio-x do pulmão? Eu não vou saber ler aquilo. Eu preciso de um profissional, de um consultor, de um médico, de um especialista. Corretor, você é o especialista para explicar a tabela. Então, assim, eu não posso mandar a tabela nua e crua para ele, eu preciso estar junto para explicar e para traduzir aquilo. Senão o cliente ele vai ter aquela primeira sensação, a mesma que eu tive na minha vez. Nossa, que coisa complicada. Como é que eu faço então para explicar para o cliente? Vamos lá. A gente começa a trabalhar, pessoal, imaginando o seguinte, a tabela ela é separada por partes, por etapas. E quando a gente separa por etapas, tudo fica mais fácil. A primeira etapa que a gente tem numa tabela, o que é? Tem gente que chama fluxo de obra. Pessoal, é o seguinte, do preço total, a construtora ela quer receber um pedaço durante a obra, um pedaço durante a construção. Lembrando, estou falando de um imóvel em lançamento. Um imóvel em lançamento, a construtora ela não cobra tudo de uma vez. Por exemplo, tem um imóvel lá de 300 mil. Ela não vai cobrar os 300 mil de uma vez, se ele está em lançamento ou se ele está em obras.
eu vou receber isso aos poucos. A tabela de preço é isso. É uma forma de pagamento aos poucos. E se a gente separar ela por etapas, vocês vão entender bem como é que significa. Se eu pegar um apartamento, por exemplo, de 300 mil reais, leva 3 anos para entregar. Vamos imaginar que é um lançamento? E vamos separar por etapas então. A primeira etapa é quanto eu preciso receber durante a obra, quanto o cliente precisa pagar durante a obra, durante a construção, quanto ele precisa dar de entrada e pagando por mês até a construtora me entregar o apartamento. Isso é chamado de recebíveis durante a obra e tem um mínimo, cada construtora trabalha com um valor. Muitas construtoras seguem esse padrão que é mínimo de 20% durante a obra, ou seja, durante a construção o cliente ele precisa pagar 20%. Quando termina a obra, naquela data prevista para a entrega da obra, tem mais 5%. Ou seja, durante a construção, 20% e depois mais 5%, totalizando 25% do valor que o cliente tira do bolso para pagar esse imóvel. Esses 25%, ele pode pagar mais, mas geralmente ele nunca pode pagar menos do que isso. E a diferença que está faltando, nesse exemplo, 75%, o cliente ele pode quitar lá na entrega, ele pode usar o FGTS e ele pode financiar com o banco. Gente, a maioria das compras imobiliárias feitas são feitas através de financiamento bancário. O banco ele empresta esse dinheiro para o cliente, esse dinheiro nunca vai para a mão do cliente, imagina só se fosse, que legal, mas não é o caso. Ele vai direto para a construtora para quitar a dívida que ele tem. Toda? Não. O cliente ele já vai ter pago 20% durante a obra e mais 5% como uma parcela única depois desse período de obra, totalizando 25%, e aí o banco financia 75%. Pessoal, esse é o mínimo recebível durante a obra. Leandro, o cliente pode pagar mais do que 25%? Claro que pode. 30%, 40%, 50%, ele pode pagar 100% durante a obra ou 100% na entrada, mas não é requerido a ele que faça esse pagamento. O mínimo é 20% durante a obra, mais 5% lá no final da construção, aí totaliza aí 25% do mínimo do valor do total do imóvel para ele pagar, podendo financiar 75%. Ficou claro assim? Quando você pega uma tabela de preços nossa, você vai ver lá que isso já está dividido dessa forma. Uma tabela de preços, ela geralmente é assim, vamos falar do padrão dela. Uma tabela de preços é o seguinte, tem um ato, mais 4 mensais, ou 3 mensais na sequência. Esse ato mais 3, ato mais 4, compõe a entrada, né? O que o cliente paga de entrada. Então ele vai pagar ato, mais 4, depois mais parcelas mensais, e talvez, se quiser, mais anuais. A gente sugere nas nossas tabelas que o cliente ele pague também anuais, para baixar um pouco o valor da mensal. Bom, vamos lá. Se eu pegar então a entrada, ato, mais 3 ou 4 parcelas de entrada, mais todas as mensais, mais as anuais, vai dar os 20% durante a obra. Ele pode pagar seguindo a tabela ou ele pode mudar seguindo alguns parâmetros. É fácil. Quando você pegar uma tabela, dica, pega uma tabela lá, uma linha e soma, vê quanto que dá. Soma cada etapa, soma a entrada mais as 4 parcelas da entrada, mais as mensais, mais anuais. Parou nas anuais. Soma tudo aquilo e veja quanto aquele valor representa em relação ao total. Provavelmente vai ser realmente em torno de 20%. E aí no final daquilo, na tabela tem lá 5% de parcela única. Esse 5% de parcela única, antigamente, era chamado de parcela de chaves. Lembra parcela de chaves? Isso era comum no mercado imobiliário. Não é parcela do Chaves. Não, o Chaves acabou, né, gente? Puxa vida, 36 anos de Chaves no SBT? Agora que eu estava gostando. Bom, essa parcela não é de chaves, não se usa mais esse nome, é uma parcela única prevista naquela data, que é a mesma data prevista para entrega. Por que não se chama mais de chaves? Porque ela não é uma parcela de chaves. Não precisa ter o evento chaves, não precisa ter lá, eu vou entregar as chaves e vou receber. Não é assim. Vai chegar naquela data de previsão de entrega e ela vai ser cobrada, o cliente estando com as chaves ou não. Processo de entrega, de final de obra, processo de habite, a gente vai tratar disso num outro vídeo, mas pode levar aí algumas semanas, às vezes alguns meses, pode atrasar um pouquinho, etc. O habite,
Bom, atrasando ou não, não importa. Chegou naquela data, o cliente ele vai pagar a parcela única. Bom, gente, recapitulando então. Ele vai pagar durante a obra entrada, dividida às vezes em 3 ou 4 parcelas, mensais e anuais. Depois disso vai dar 20%. Depois disso, ele vai pagar mais 5% de única, totalizando os 25%. E aí, obra pronta, ele já pagou 25%, está quitado, ele vai contratar um financiamento dos 75% restantes. E aí, quando tiver dado tudo certo, financiamento aprovado, assina o contrato com o banco, assina a escritura do imóvel, recebe as chaves, a construtora recebe o dinheiro do banco e está tudo certo. Para a construtora, o cliente não vai dever mais nada, o banco quitou a dívida dele e ele vai dever para o banco. Geralmente em parcelas decrescentes, juros muito baixos, os mais baixos da história. E a gente vai tratar de financiamento bancário num outro vídeo. Gente, a dica que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Você vai sentar com o cliente, lembra lá como eu falei no início? Vai sentar com o cliente, oferecer uma água, um café, e aí você vai ter que ter o material em mãos para fazer conta, para fazer simulação de pagamento. Geralmente esse material são 4 coisas que a gente leva à mesa. Tabela de preços, papel em branco, caneta, calculadora. Papel, caneta, calculadora e a tabela de preços. E ali você vai fazer algumas simulações de pagamento para o seu cliente. Você vai poder fazer o seguinte: mostrar a tabela para ele, explicar a tabela e dizer que ele pode alterar de acordo com alguns parâmetros. Vamos pegar um exemplo prático, um imóvel de R$300 mil. R$300 mil. A gente tem vários imóveis de R$300 mil à disposição para o cliente comprar. Estou falando de um lançamento, um apartamento que vai ser entregue daqui a 3 anos. Bom, nesses 3 anos ele tem que pagar um pedaço só do apartamento. E lembram-se quanto que é? 20%. Então ele vai pagar R$60 mil durante a obra e mais 5% lá no final. Ou seja, mais 15 mil de parcela única. 60 mil durante a obra, mais 15 de parcela única. Ele vai ter pago R$75 mil de um apartamento de 300, equivalente a 25%. Se ele pagou 75 mil, 60 mil durante a obra, mais 15 mil na única, ele deve ainda pagar do apartamento dele 225 mil. Ele vai tomar um empréstimo lá com o banco dele de 225 mil para quitar e vai financiar isso morando com as chaves em parcelas com banco, em parcelas decrescentes, juros baixos, né? Tem muito investidor, olha que interessante, ele compra, ele põe os 20% lá, põe os 25% com 5 na única, financia a diferença, isso vai gerar um boleto para ele de parcela bancária e ele põe o imóvel para alugar. Ele financia com o banco e põe para alugar. E aí ele recebe o aluguel e paga do outro lado a parcela do banco. No mês seguinte recebe aluguel e paga a parcela do banco. Ou seja, quem paga o financiamento bancário dele é o inquilino. Ele pagou ali 20, 25% do valor do imóvel e os outros 75% quem vai pagar é o próprio inquilino. Quando quitar o financiamento, ele tem um imóvel 100% dele quitado, só que saiu do bolso dele apenas 25%. Né? Pessoal, para montar a proposta, então, não tem segredo, tem que ter muito esforço. Mas são operações básicas, eu digo muito esforço em repetição, em treinamento. Você não pode aparecer lá diante do cliente e ele perceber que você, enfim, é a primeira vez que você faz isso. Tem gente que faz isso e quer vender apartamento. Pega já, antes de você atender um cliente, pega um papel, um rascunho, tabela e começa a simular formas de pagamento. Lembra daquele exemplo de R$300 mil, um imóvel de 300 mil? Bom, o cliente precisa receber 60 mil. Aliás, o cliente precisa pagar para a construtora 60 mil, sabendo que tem mais 15 na parcela única no final da obra. Esses 60 mil, puxa vida, se eu der 30 mil de ato, os outros 30 mil eu divido pelos meses. Divido 30 mil de entrada e 30 mil divide por 36. Pronto, essa é uma opção. 20 mil de entrada, mais 36 parcelas de 1.000, olha só, vamos fazer mentalmente, ó. Mentalmente, mas meu editor vai montar aqui para vocês. 20 mil de entrada, pá! 36 parcelas de 1.000. Bom, 20 mil de entrada mais 36 de 1.000 deu 56 mil reais. Falta só 4. Esses 4, ele pode pagar um manual, dali um ano, de 4 mil e pronto, quitou os 60 mil. Sabendo que tem 15 mil da parcela de única no final, antes do financiamento. Leandro, eu posso pegar esses 15 mil lá da única
e somar e já pegar os 75 mil e dividir por 36, cobra uma entrada e divide o resto? Pode. Tudo que você estiver antecipando, você pode. Mas o mínimo durante a obra, o mínimo antes da única, geralmente é 20%. Não pode ser menos do que isso, tá? Confira lá na sua tabela de preços, soma e vê se dá os 20%. Tem tabela se dá 21, 22... Enfim, eu já vi 19%, mas faça essa simulação antes, monte alguns exemplos de pagamento e já vai com o seu cliente preparado. Você só vai usar a conta de dividir, multiplicar, somar e subtrair. É fácil. Um outro exemplo, eu posso cobrar assim, esses 30 mil de entrada, pode ser em 3 vezes de 10? Pode, geralmente pode. Na própria tabela a gente já sugere a divisão. Então ele pode pagar 10, 10 e 10. Aí ele pagou 30 mil. E aí as mensais de R$1.000. Leandro, essas mensais de R$1.000, elas podem ser depois que quitar a entrada? Pode. Na verdade, pode quase tudo. É o quê? Você só precisa saber o seguinte: manter aquele mesmo valor dentro daquele mesmo período. Seguir a tabela dentro daqueles parâmetros. Tá bom. Lembra lá no início do vídeo que eu falei? Quando o cliente pede a tabela, o que eu mando então? Eu não posso mandar a tabela? Eu não recomendo. A tabela é algo complicado. Mas você pode mandar para ele os parâmetros. Mandar para ele num arquivo ou no texto o seguinte: olha, seu cliente, meu imóvel ele custa a partir de 300 mil, mas você não precisa pagar todo esse valor. Ele é um lançamento. Lançamento você paga aos poucos. Então é o seguinte: desses 300 mil, um pedaço você vai precisar pagar durante a obra. Esse pedaço é de 60 mil reais. Depois, quando terminar essa etapa de obra, aí, esse período, lá na data prevista da entrega, também tem um valor de 15 mil. E aí, somando tudo, 60 mais 15, você vai ter pago para a construtora 75 mil. Esse é o mínimo para se pagar durante a obra, 75 mil reais. E aí os 225, aí você tem aí, olha, até 35 anos para pagar, financiamento bancário, juros baixos, tabela decrescente. Então, isso você vai se preocupar só depois. Agora, você vai pagar para a gente 60 mil mais 15. Não agora, no ato. Você vai pagar um pedaço disso na entrada, um pouco por mês, um pouco em anuais, se você quiser, né? Fica tranquilo, pode vir aqui no estande de vendas, eu vou te fazer 1, 2, 3 simulações de pagamento para ver qual que melhor encaixa no teu bolso. E aí o cliente pergunta: puxa vida, e a entrada, quanto é? Bom, no ato, seu cliente, a gente vai sentar e ver quanto que você pode investir no ato. Se você quiser me dar 30 mil de ato, daqueles 75, 40 mil, menos 20 mil, puxa vida, olha, no ato, eu só tenho 10 mil, eu preciso que você me segure uns dias aí. Vem pra cá, a gente conversa, a gente dá jeito. O importante é você saber, quanto mais entrada, mais barato ficam as suas mensais. Quanto menos entrada, a gente equilibra isso nas mensais. A gente vai submeter essa proposta à construtora, à incorporadora, mas o parâmetro é esse. Pronto. O cliente vai poder te chamar de chato, que você não quis passar o preço? Não. Não! Você passou. Você passou o preço, deu uma base de forma de pagamento e você criou uma curiosidade para o cliente realmente ir lá e saber, bom, agora se eu quiser saber os detalhes, eu vou ter que ir lá e falar com o Leandro, eu vou ter que ir lá e falar com esse profissional. Não sem antes, você não precisou se desgastar a sua imagem, falou: não, olha, puxa vida, eu não posso mandar tabela, eu não quero mandar tabela, a construtora não deixa eu mandar tabela. Não, até deixaria, mas o médico manda um raio-x pro paciente sem a explicação? Não tem jeito, tem que ter um encontro, tem que ter uma consulta. Isso é imóvel. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês nesse momento. A gente vai ter uma sequência de vídeos aí para vocês verem. A gente vai separar sempre por etapas, sempre por pequenos temas. Lembrando que informação é venda, informação é dinheiro no seu bolso, informação é bom para o cliente. O cliente ele pode amar o imóvel, amar a região, ele pode realmente saber que, olha, esses 300 mil está dentro do meu orçamento, mas se ele não tiver segurança nesse processo, ele não vai comprar, você não vai ganhar sua comissão e não vai ter o final feliz para todo mundo. Ele tem toda a razão. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.